Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem nessa noite fria de segunda-feira. Olá, o pessoal da Dragão, como vai? Deixa eu chamar a minha convidada hoje. Temos uma live sensacional aqui com a doutora Marli Muccelli com um tema muito bacana, né? Aliás, um tema emergente sobre a filosofia humanística e a origem do feminismo. Olha que coisa. E a mulher nas artes marciais. Essa é uma live bem legal. Deixa eu ver se a professora já está aqui. Geralmente, opa, tá. Já aceitei. Ela já deve estar chegando. Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo bem aí? Paula, Carpo, seja bem-vinda. Professora Marli, minha Oi, querida. Tudo bem? Tá linda hoje, hein? Como sempre, meu Deus. obrigada, Marcelo, obrigada, Professora, mais obrigada. uma vez, obrigado. A senhora tá com essa gente sempre gentil em estar fornecendo para a gente conhecimento aqui dentro do canal Sensei Marcelo Silva. Lembrando que o canal do Sensei Marcelo Silva é um canal dedicado à filosofia das artes marciais e tudo que contribui para a gente entender melhor o que é a filosofia e tudo que ela aborda, já que ela é a ciência mãe de todas as outras ciências, né? A ciência É, máter, a ciência mãe de todas as ciências. Nada melhor que a senhora para vir falar de um tema tão importante, tão polêmico, né? Que é sobre a filosofia humanística, a origem do feminismo. Então, acho que vai ser demais a live de hoje. Não é mesmo, professora? se Deus quiser. Bom, quero só falar para os meus seguidores que a live vai ficar gravada aqui no canal e, juntamente com todas as outras lives que eu fiz com a doutora Marli, mais de 25 lives nós fizemos já há 2 anos e meio juntos, né, professora? É, E fizemos passou, hein? uma muito rápido, né? E nós fizemos uma sequência cronológica no primeiro momento da filosofia antiga, desde lá dos primórdios, os primeiros filósofos, passamos por Platão, Aristóteles, depois entramos na Idade Média, com São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e depois na Era Moderna, contemporânea, e aí hoje falando de um tema muito bacana. Bom, eu vou fazer a introdução hoje, inclusive a introdução de hoje faz parte. Eu vou vou citar um livro, aliás, recomendo a todos. Este livro aqui, Os Mistérios da Mulher, de Esther Harding, um livro sensacional, que fala sobre o feminismo, fala sobre o feminino do ponto de vista da psique, é uma coisa muito bacana. Então, eu vou começar hoje com a introdução, vou citar depois um pedacinho desse livro, e a senhora vai dissertando para a gente, tá bom, prof? Tá bom. Vamos lá. Bom, a temática de hoje, a filosofia humanista, o nascimento, a gênese do feminismo, a mulher nas artes marciais. O feminino, sem dúvida, amedronta nós homens, desde as épocas mais remotas. A mitologia traz, em suas histórias, a ambivalência da mulher. Sempre, mas também, salvando ainda mais, né? Além disso, destrói, mas salva. Dá vida, mas também tira de volta. Talvez seja o grande motivo que nós, homens, ainda resistimos à nossa própria ambivalência. Para o masculino, o reto, o preciso, o certo, o controle, a lógica, o racional é a segurança. Se isso sai do controle, vira até guerra. Na biologia, dentro da ciência da genética, explica que todo homem possui o gene feminino, aquela porção do sexo oposto. Na psicologia, o homem possui a ânima, que é o seu lado feminino, que deve ser integrado em sua consciência. E a figura real da mulher ainda é um mistério. Talvez seja aí o mistério
que fez da mulher uma vítima de sua própria natureza, tendo seu algoz o patriarcado, o homem. Segundo Esther Harding, no seu livro Mistérios da Mulher, ela cita: o recente despertar da mulher de sua longa apatia está ansiosa por desenvolver e aplicar na vida, tanto para sua própria satisfação e vantagem, como para aumentar sua contribuição à vida do grupo. Esse passo adiante no desenvolvimento consciente não acontece sem dificuldades e obstáculos. Ela afastou-se da velha e bem estabelecida maneira de conduta e adaptação psicológica da mulher. E se acha hoje atacada por problemas que nem ela mesma e nem as mulheres pioneiras que iniciaram o movimento de emancipação da mulher previram. Essas mudanças têm produzido para a mulher um inevitável conflito interno entre a necessidade de expressar-se através do trabalho, como um homem faz, e a necessidade interior de viver de acordo com sua própria natureza feminina. Seria então a mulher a verdadeira guerreira que, além de lidar com a problemática da vida, ainda tem que lutar contra o preconceito, a violência, a desigualdade social secular? Com vocês para falar desse assunto tão importante, tão polêmico, tão rico, a doutora faixa vermelha Marli Muccelli. É com você, professora. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos que nos estão prestigiando, alunos, ex-alunos da São Marcos, da FMU, do Anglo Latino, colegas nossos e todo o pessoal das artes marciais, que eu considero meus grandes amigos também, né? Hoje a gente vai falar realmente de um tema atualíssimo, combatidíssimo, discutidíssimo, que é o feminismo. Então, nós, para falarmos do feminismo, precisamos localizar dentro da filosofia que deu origem à discussão desse tema. Então, nós temos que voltar ao século XVIII, na França, com Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, no seu livro Emílio, e nos outros livros, fala muito sobre a educação do homem, mas deixa muito a desejar quanto à educação da mulher. Mas ele tem discípulos que vão tratar desse assunto novamente. Ele tem 3 grandes discípulos. A gente vai abordar 2 hoje. Froebel e Pestalozzi. Principalmente Pestalozzi, foi um pastor protestante e que seguiu Rousseau muito de perto e que fez aquelas famosas escolas que nós já falamos nas nossas lives pestalozzianas. Sim, ele também vai se dedicar a falar sobre a educação da mulher. E Froebel, que nós vamos falar também hoje, Froebel, que é o outro discípulo dele, também vai falar um pouco da educação feminina. E nós vamos ver, vamos descrever, eu sempre procuro minhas conversas com vocês, seguir uma ordem cronológica, porque é uma ordem que nos dá uma retidão de raciocínio, que nos coloca no tempo. Então vamos voltar ao século XVIII, fins do século XVIII, na França. Por que na França? Que a maior parte dos movimentos filosóficos surgiram na França. Ela sempre foi um país muito culto, muito ávido de novidades educacionais, somente filosóficas. Então vamos pegar o discípulo de Rousseau, Pestalozzi. Ele, através do seu livro, através das suas cartas, como Gertrude educou seus filhos, que ele dedicava à mulher como ela deveria educar os filhos, ele foi conquistando uma série de seguidores e seguidoras. Eu selecionei algumas seguidoras francesas que ficaram muito próximas de Pestalozzi. Uma delas é a Madame de Genlis. Madame de Genlis. Ela vai escrever cartas
sobre como educar crianças. E ela vai batalhar para que a mulher não fique só nos seus afazeres domésticos, não receba só a educação dos seus pais e passe, mas que ela estude. E ela vai propor, pela primeira vez na história, que a mulher estude línguas, francês, alemão, inglês, italiano, pelo menos essas 4 ou mais uma russo. Então ela vai dizer, a mulher deve estudar línguas, para que ela possa entender as culturas dos outros povos e possa passar isso para seus filhos. Isto que essa madame fez foi muito importante, porque ela escreve 2 livros naquela época, cartas sobre educação, livro em forma de carta, que era muito comum. A gente vê até na época do descobrimento do Brasil, da independência, as cartas que iam para Portugal e voltavam, era muito comum se comunicar por cartas. Então ela vai escrever cartas sobre educação. E essas cartas vão parar em vários lugares, na mão de várias mulheres. Depois ela escreve um livro, Aprendizado das Línguas. Naquele tempo, fim do século XVIII, começo do século XIX, não era comum escrever, muito menos uma mulher escrever. Era raro uma mulher escrever. Então essa Madame de Genlis, historicamente, foi uma das primeiras a tratar sobre educação. Logo em seguida, na própria França, surge uma outra Madame, Madame Campan, que ela vai falar o seguinte: mãe, você tem que ser instruída, porque é você que vai instruir seus filhos. Você tem que ter cultura. E daí ela vai pedir novamente que a mulher estude línguas. E ela vai escrever um livro, Conselho às Jovens, estudem línguas. Além de tudo isso, além de praticar um negócio interessante na época, as virtudes domésticas. O que são virtudes domésticas? Cuidado, zelo, amor, dedicação, fidelidade. Então ela vai falar porque a mulher tem que ser isso, além de estudar línguas. Por que estudar línguas? Porque naquela época a melhor maneira de se comunicar era saber as línguas dos vários países que estavam ali. Era uma forma de se comunicar. E ela então também ainda diz o seguinte, ela escreve um livro chamado Conselhos às Jovens. Nesse livro ela vai dizer o seguinte: você tem que se preparar para ser mãe. É o ideal da época que ela viveu. Mas além disso, você tem que estudar, você tem que ser uma mãe culta, você tem que saber matemática, história, geografia, o francês, que é sua língua. Então, não é só mãe, é uma mãe culta. Então, essas 2 madames francesas. Ao lado delas, na Inglaterra, também começa a acontecer um movimento. Então, nós temos na Inglaterra Miss Edith Gervort e Miss Hamilton, 2 mulheres, Miss Edith Gervort e Miss Hamilton. Elas vão partir para uma outra coisa. Elas vão partir para a psicologia. Mulher, você vai ter que estudar. Mas, acima de tudo, elas vão aplicar a psicologia associacionista, indicando que a mulher tem que educar, aprender. Então, ela vai ter como lema belo, bom e útil. Tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é útil. Aí vai entrar o que nós chamamos em educação, utilitarismo pragmático, quer dizer, utilitarismo prático, próximo da educação. E ela vai escrever um livro. Elas 2 vão escrever um livro. Educação prática, quer dizer, a educação tem que ser prática, mas ao mesmo tempo ela tem que visar o belo, o bom, o útil. E deve-se aprender muitas línguas. Ou seja, já tem uma noção de estética aí, né? Com a educação, sim, né? já dá uma noção de educação estética, perfeito, certo? Perfeito. Aí, voltando à França, nós vamos ter 2 madames, Madame Guizot e Madame Remusat. Elas vão, as outras francesas,
estavam baseadas mais na filosofia. Elas vão basear-se na psicologia. E vão dizer o seguinte: vocês, mulheres, têm que se cuidar, se tratar, porque a francesa é uma mulher chique, uma mulher que cuida do cabelo, da unha, da roupa, etc. Igual Mas a além professora de Marli, tudo, né? Igual a professora Marli. eu procuro. Não Chique, dá pra... desculpa interromper, não podia Bom, resistir. além de, além de tudo, ela tem que cuidar da inteligência. E aí elas duas vão dizer: mulher, você é o elemento mais sensível que existe. Cuide da sensibilidade. Olha Cuide, só. seja abnegada, mas seja, isso é lindo, independente. Então Olha aí só. já vai começar a abrir a cabeça da mulher para ela ser independente. E a Perfeito. mulher hoje não se fala, mas naquele tempo não era independente, vai Sim. começar aí. Fins do século XVIII, começo do século XIX. Principalmente através das educadoras francesas. Nós vamos ter outra madame também, Madame Necker de Saussure. Necker de Saussure. Ela vai pegar os livros de Pestalozzi e vai propor uma educação progressiva. O que é uma educação progressiva? Começando na infância, acabando quando a mulher vai ser mãe. Ela chama de progressiva. Ela vai fazer o quê? Ela vai seguir Rousseau e dizer o seguinte: além de você ser culta, olha que bonito isso aqui, você busque a sua felicidade. Porque o ser humano precisa ser feliz. E aí ela vai dizer: você tem condições, mulher, porque você é mais sensível que o homem. Use a sua sensibilidade para atingir a felicidade. E aí ela vai fazer, começa na época um sistema bonito de comunicação, que são as cartas. Começa a mandar cartas sobre educação. Isso é muito bonito, porque estabelece um relacionamento muito grande entre quem está ensinando e quem está aprendendo. E que é um sistema também que se usou muito no século XVIII, século XIX, as cartas. Bom, Perfeito. Depois dela, vem uma outra madame, Madame Pempe Carpentier. Ela vai seguir Froebel, novamente. Então, ela vai fundar uma escola maternal e vai dizer: você, mulher, tem vocação para ser professora, porque você vai ser mãe, ou você quer ser mãe. E toda mãe é uma professora. Então, você Nossa, deve, genial. além de ser mãe, ser professora. Aí ela vai escrever, ela funda uma escola maternal e vai escrever muito como, por exemplo, dar aulas, como direcionar uma classe. Aí entra o sentido disciplina escolar, também surge na França. Como dar uma aula com calma, como dar uma aula sem gritos. Aí tem um problema, né? Era muito usado o castigo na época. Era visto como uma forma de correção. Bom, há quem seja a favor, há quem seja contra. Se bem dosado, se entendido, se não abusar do castigo, não partir para castigos corporais, pode ser que seja usado, mas surge aí. Aí ela vai fundar um curso completo de educação. Você veja que nós estamos no século XVIII, começo do século XIX. Aí, então, eu gostaria de colocar uma reflexão assim. Se a educação das mulheres teve esse desenvolvimento enorme, só se deve a uma coisa, Marcelo: as mulheres. Ninguém ajudou, Concordo. ninguém colaborou, pelo contrário, todo mundo era contra, todo mundo fazia seus comentários desagradáveis. Então, repito, se a educação, esse é meu pensamento, se a educação das mulheres teve esse sucesso muito grande, deveu-se única e exclusivamente às mulheres. Não, Elas fizeram o possível e o impossível.
Professora, isso é tão rico que a senhora está falando, mais uma vez, né? Eu sempre repito, porque a senhora citou há pouquinho tempo aqui, a mulher é a primeira educadora, né? Não tem jeito, né? Nós homens e vocês mulheres, vêm de um ventre, né? E o ventre quem tem são vocês, mulheres, né? Então, o primeiro contato humano que a gente tem, o primeiro vínculo que se faz com a vida, propriamente dito, é através da mulher, através do contato da mãe e do filho e da filha, né? Então isso é de tanta importância, e olha só como é rico e de utilidade pública. Isso aqui é uma cultura, né? Uma ampliação de mente, né? Quando a senhora traz esse tema tão rico, com detalhamento, né? Dentro do contexto histórico, que é a percepção de que hoje, né? A mulher, né, conseguiu chegar num patamar muito próximo, mas ainda precisa muita coisa ser revista, mas da importância de a gente olhar com muito cuidado e muita seriedade para essa figura que é a mulher dentro de todos os setores da sociedade. Por exemplo, nas artes marciais, tudo bem, a gente tem aquele discurso, não, hoje a mulher é bem recebida, tudo bem, melhorou muito, mas ainda tem preconceito. Né? Ainda é muito difícil para a mulher praticar uma luta. Ainda tem aquela ideia de que a mulher praticando uma arte marcial ela vai ficar masculinizada, sabe? E qual o problema? Né? E se ela quiser ficar forte, qual o problema? Já que ela tem essa independência, o que impede de ela fazer isso? Né? E o que também impede de ela ser feminina e fazer uma arte marcial? Não é? Então, a gente ainda tem esses preconceitos bobos, né? E você vê que quando a senhora traz dentro desse contexto, nós estamos falando do século XVIII e XIX, não é mesmo, professora? Né? Onde teve esse nascimento, né? dessa luta que foi tão difícil, né? Por isso que eu falo, a verdadeira guerreira, se for pensar que foi guerreiro, está no papel da mulher, né? Dessa primeira educadora, daquela que cuida, daquela que acolhe, daquela que disciplina para a vida, né? O papel é da mulher, da mãe. Né? Nossa, que riqueza, Pro. Por favor. Bom, aí começam a se desenvolver na França, principalmente, muitas fábricas para fabricar utensílios, material de construção, ferro, etc. A mulher vai trabalhar na fábrica, ao lado do homem, fazendo os mesmos serviços que o homem. Aí o que acontece? Na hora de receber, dá uma confusão numa das fábricas e a mulher percebe que elas foram lesadas em relação ao pagamento e às horas de trabalho. Então, duas senhoras, Henriqueta Goldschmidt e Luísa Otto Pérez, que trabalhavam numa fábrica, percebem a diferença que existe entre ganhar e o que se exige igualmente nas horas de trabalho. Elas chamam a atenção das outras mulheres, dá uma revolução lá dentro da fábrica e que leva as pessoas, aos donos, a tomarem uma decisão. Mas elas são as primeiras a falar direitos iguais, deveres iguais, direitos iguais. Eu sempre procuro falar que ninguém está falando que a mulher é superior ao homem. Aqui não se trata de superioridade. Sim. A mulher é igual ao homem. Ela não é nem superior, muito menos inferior. Ela é igual. Então, elas duas lá falaram, olha, mas nós trabalhamos tantas horas, temos o direito de ganhar tantas horas quanto o homem ganha. Temos os deveres deles, mas temos o direito. Deu uma confusão enorme. Mas a partir dessa confusão, abriu os olhos das mulheres, porque passaram a formar associações que cuidavam desses direitos da mulher, desses deveres da mulher, que trabalhava em fábricas. Veja bem, isso também é na França. Quando eu falo que a França é pioneira, alguém fala, não, mas é diferente. Não é, mas não tem como não ser. Sim. Foi lá que não surgiu, tem. Né? Os Bom, primeiros movimentos. Lá que surgiu e lá que ficou isso. A partir daí, ou até antes daí, ela começa a sair na rua
grupos de mulheres saem na rua e fazem uma espécie de comício. Você sabe o que é comício, não sabe? Sim, 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 sim. Sim. Fazem uma espécie de comício para reivindicar os seus direitos. Deveres iguais, direitos iguais. Aos homens, iguais em relação aos homens. Aí começa aquela, uma hora tem um comício aqui, outra hora tem lá. E daí também, elas já estão revoltadas com uma série de coisas, elas se revoltam contra coisas que se colocam. Ela é vista como um objeto de uso e descarte, de prazer e descarte. Então elas começam a falar, inclusive, desses direitos que elas têm em relação à sociedade. É aí que aparece aqueles comícios em que faziam fogueira, jogavam as roupas, queimavam as roupas, se queixavam dos famosos espartilhos que a gente falou na live passada, dos famosos sutiãs, das famosas anquinhas que fechavam a cintura para aumentar o quadril. Quer dizer, aí, ao lado de uma coisa que começou como reivindicação de igualdade, de oportunidades educacionais e de trabalho, passa também a falar sobre os maus tratos que o corpo dela recebe. Olha que importante. Para poder ter sempre um corpo bonito. Porque a francesa, de um modo geral, é uma mulher elegantérrima. Sim. Então, ela passa também a achar que isso não pode ser exigido dela. Que ela tem que ser tratada como ser humano, não como objeto de uso, procriação e descarte. Então, Perfeito. começa lá porque a cabeça delas é muito aberta. É um povo de cabeça aberta, bem aberta, certo? Bom, então essas duas, a Goldschmidt, que é uma alemã, mas trabalha lá, e a Luísa Otto Pérez, abrem as mentes para as pessoas reivindicarem. A partir daí, nós já vamos para 1905, mais ou menos. Eu não gosto de dar uma precisão em data, eu prefiro mais séculos, mas mais ou menos 1905, na França, e depois se espalhando para outros países, Inglaterra, Alemanha, Itália, Suíça, Rússia, etc., começam a aparecer as primeiras mulheres professoras, as primeiras mulheres que estudam sociologia, as primeiras mulheres que estudam filosofia, as primeiras mulheres que estudam medicina, etc, etc, etc. Então elas começam a estudar até dizer chega. E daí abrem-se os portões, ou como dizemos no interior, abrem-se as porteiras, certo? Aí elas começam a partir para vários ramos do estudo, vários ramos do conhecimento. Hoje nós temos médica, socióloga, fonoaudióloga, presidente, vereadora, deputada, esportista, etc, etc. Hoje a mulher ocupa todo e qualquer cargo que ela quiser, porque ela tem competência para, né? Agora, toda vez que a gente fala de filosofia, Marcelo, é muito bom que a gente caminhe historicamente do lado, porque aí a gente entende a situação quando foi. Então eu resolvi fazer um retrospecto histórico aqui para vocês. Uau, joia! Tá. Vamos começar com a Bíblia. A Bíblia, que é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, nós vamos encontrar na Bíblia pelo menos 3 grandes mulheres. Miriam, ou Miriam, como quiserem, que era irmã de Moisés, e ela que orientava totalmente as decisões, na maior parte das vezes, que Moisés tinha que tomar em relação ao governo do povo. Moisés tinha um irmão. A Miriam orientava o Moisés e o irmão. E se não tivesse tomado cuidado, ela que ia governar o país.
quase que ela governou o país. Isso lá para trás, Moisés. Aí vamos falar um pouquinho da Grécia, da minha querida Grécia. Todos os deuses eram amados, respeitados, porém, Minerva, que era a deusa da inteligência, é que comandava aquele grupo de deuses. É que orientava. Posso fazer uma adendo aqui? Será que citou Minerva? Aliás, eu fiz uma live com a Maria Pia, psicóloga, colega minha da minha formação em psicologia analítica, e a gente falou sobre Marte. Marte é o patrono das artes marciais, né? Artes marciais vem de Marte. E Marte, para os romanos, né? Porque Deus Marte é de Roma, e na Grécia era oh meu Deus, Ares, né? Minerva, para os gregos, Minerva Atena, né? Foi a grande mulher, ou a grande deusa, né? Que conseguiu enganar Marte ou derrotar Marte, não através da violência, mas da astúcia e da diplomacia. Olha que coisa bonita que é a história mitológica atrás. Então quer dizer que estamos falando a verdade, né? Exatamente. Só mais um detalhezinho. Na Grécia, Marte, no caso Ares, não era muito cultuado, não. Aliás, ninguém gostava muito dele porque ele tinha essa natureza muito belicosa, muito violenta, e que usava força para adquirir as suas vontades. Então, ele forçava as mulheres a amar ele, né, a gostar dele. Então, usava da violência. E os deuses do Olímpio, no caso, o pai dele, né, Zeus, não gostava muito disso. E, na verdade, quem dobrou Marte no meio foi a deusa Afrodite. Ele ficou encantado por Afrodite, né? E Afrodite é deusa do amor. Isso, né? E que dessa união de Marte e de Afrodite surgiu Eros, o deus Eros, que nada mais é que o deus dos relacionamentos. Olha que bonito, né? Da raiva, da ira, do amor, junta-se e cria uma força que é o relacionamento, né? Então é tão bonita a mitologia, né? A gente tem que resgatar isso. Inclusive eu cito Marte no meu curso de formação filosófica. Mas continue, professora. A senhora citou então Minerva, a deusa da sabedoria, e era ela que praticamente dominava. Ela não era a maior deus, maior era Zeus, mas que era o rei do Olimpo. Mas ela, com toda aquela delicadeza, que é o que já se falava lá atrás, através da delicadeza, da sutileza feminina, ela conseguiu ser uma grande deusa. Agora, ainda falando sobre Grécia, quando nós falávamos sobre Grécia no passado, aí nas nossas lives, a gente mostrou que as grandes cidades gregas eram Esparta e Atenas. Falamos da riqueza cultural de Atenas, mas falamos do militarismo de Esparta. Então, aqui, outra vez, a mulher vai ocupar um grande papel de maior destaque. Ela é a mãe do guerreiro. E como a mãe do guerreiro, ela vai ter que educá-lo. E ela vai educar de uma maneira firme. Ela vai dizer, você não pode ter medo, você não pode chorar, até exagero. Você não pode chorar, você não pode cansar, você tem que caminhar tantos metros por dia, comer comida que goste, que não goste, sentir a dor e não se queixar, exagerava até. Mas era uma educação terrível. Tanto que ela dizia, eu quero um filho herói. Se for para você voltar da guerra vencido, eu prefiro que você morra. Era cruel a situação. Eu quero um filho herói. Então, mas dentro de um contexto social, nós estamos falando de Esparta, né? Então, famosíssimo naquela época, seu estado militar, né? Aquela dureza. Sim, tanto que ela dizia, você tem que ser forte, ande tantos metros por dia, corra tantos metros, coma todo tipo de comida, não tenha fraqueza de caráter.
E ela chegava nesse ponto, eu quero um herói. Você tem que ser um herói. Quer dizer, veja o papel da mulher em Esparta. Perfeito. Em Atenas não aconteceu isso. Bom, Roma. A gente também fez uma live sobre Roma. Sim, Que eu tá falei tudo várias vezes, gravado aqui. mama. A mãe ajudava a decidir tudo. E há um caso em Roma maravilhoso sobre uma mulher famosa romana chamada Cornélia, a mãe dos Gracos. Gracos eram 2 irmãos da família Graco que eram senadores. E ela educou gêmeos, Caio e Tibério, Caio Tibério. os 2 filhos dela, de uma forma muito forte, de uma forma muito firme. E as decisões que eles tinham que tomar no Senado, a maior parte das vezes era a mãe que orientava. Então ela ficou famosa, Cornélia, a mãe dos Gracos. Então você veja, são poucos os exemplos, mas existem. Exemplos marcantes da presença feminina. E Dentro da fundamentais, né? história. É interessante porque são poucos, principalmente se a gente pegar a história antiga, mas muito contundentes do ponto de vista, né, do entendimento e da força que a mulher exerceu dentro desses contextos, né, professor? É muito interessante, né? Muito grande. Bom, continuando, aí nós vamos para a Idade Média. A gente falou muito sobre a Idade Média. Falou muito. Aqui eu vou destacar uma mulher importante na Idade Média. Joana d'Arc. Ah, eu adoro. Joana d'Arc foi uma camponesa francesa que vivia pastoreando, vivia no campo. Na ocasião, a França entrou em guerra com a Inglaterra, a famosa Guerra dos 100 Anos. Durou 100 anos a guerra. Joana d'Arc teve uma visão com o arcanjo São Gabriel e com Santa Margarida e outras santas, dizendo a ela que ela devia ajudar o rei, Henrique VIII. E ela ficou espantada, porque ela era uma camponesa, como que ela ia ajudar o rei? No entanto, essa visão se repetiu e ela resolveu ajudar o rei. E ela vestiu-se com a farda, com as indumentárias de guerra, ela que era uma camponesa, cortou seus lindos cabelos e foi lá para a guerra. E ela foi a heroína da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Ela ajuda a coroar o rei na Catedral de Notre-Dame e ela se torna um símbolo para a França. Porém, é vítima de uma série de intrigas e é condenada à morte. E morre numa fogueira com apenas 19 anos. Ela era o símbolo da França, mas com a morte dela mudou um pouco a situação. Até que bem mais tarde, Pio X, um outro papa, a declara santa. E bem mais tarde, Napoleão Bonaparte, imperador da França, o grande Napoleão Bonaparte, a declara protetora da França, honra da França. Olha só, não sabia disso. Então, tudo que ela sofreu no passado, pela sua coragem, porque ela era uma camponesa, e ela se coloca com a farda, com as indumentárias da guerra e vai na luta, vai à luta. Ela se tornou uma militar, né? Ela lutou por ela uma se causa tornou, ali, né? Uma causa política, inclusive. Agora, né? Ela sofreu demais, mas demais com essa situação. Tanto que ela foi martirizada, ela morreu queimada, com 19 anos de idade. E morrer na fogueira era uma das coisas mais terríveis na ocasião. Era para os grandes criminosos, e ela não fez nenhum crime. Pelo contrário, ela ajudou a França a sobrepor-se à Inglaterra. Se não fosse ela, a França não teria ganho uma guerra de 100 anos. Perfeito, perfeito. Então, ela é outro símbolo, mas já bem mais tarde, não é? Ainda na França, outra mulher famosa foi Madame Curie.
Madame Curie era polaca, casou-se com o cientista francês Curie, que era um grande cientista, da mão dele saíram vacinas, remédios e tal. Ela estudou um elemento chamado rádio. Esse elemento químico fez com que mais tarde fosse aproveitado por uma série de situações maravilhosas. E aí ela recebe as honras da França, que ela é polaca. Mas como o marido era francês, Monsieur Curie, e ele era o inventor de vacinas e antibióticos, etc., ela foi grande ao lado dele. Ela sempre o apoiou, sempre ficou ali, ajudando que ele continuasse a fazer as invenções dele, né? Então, isso é importante. Bom, de todas essas mulheres, agora eu passo para a Inglaterra. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Ela exerceu consecutivamente 3 mandatos. Nunca na história do mundo e da Inglaterra, um povo tremendamente conservador, muito culto, alguém tinha governado 3 vezes seguidas. Essa mulher governa 3 períodos e recebe o nome de a Dama de Ferro, pela sua firmeza de decisões, muito mais do que qualquer homem. Aí, depois disso, ela é homenageada também pela Inglaterra. Pelos feitos que ela fez, ela recebe o nome de baronesa e passa a fazer parte da Câmara dos Lordes, que é uma das maiores honras para quem é inglês, participar da Câmara dos Lordes. Certo? Como mulher ainda, que ela aconteceu isso, e ela foi conhecida pelo mundo. Era assim de um caráter muito definido, muito rígida, muito firme nas suas decisões. Uma grande economista também, né? Sua formação era em química, mas ela se destacou no governo. Olha, só não sabia desse detalhe. É, sim. Ela é formada em química na universidade, não sei qual, não consegui achar. Só sei que a formação dela era em química, porque me interessou saber como é que ela se dedicou tanto à política. Eu fui ver, ela é formada em química, mas foi nomeada ministra e se distinguiu, né? Distinguiu, passou na frente de todo mundo lá e ficou muitos anos na Inglaterra. Ela recebeu várias medalhas, vários títulos, e principalmente esse, participar da Câmara dos Lordes, que é um dos maiores títulos. Nenhuma mulher, até aquela ocasião, participou. Hoje, provavelmente, se ainda existe a Câmara dos Lordes, pode ser que alguém tenha ido, mas pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, não achei. Perfeito. Continuamos? Por favor, por favor. Vamos lá que depois eu vou fazer umas perguntas para a senhora. Brasil. Pode Opa, fazer. Nossa pátria. Quer fazer antes? Faz. Não. Complementa, professora, que depois eu queria fazer umas pontes com as artes marciais, sabe? Então, pode continuar. Brasil. Maria Esther Bueno, a grande tenista brasileira, que foi importante principalmente nos anos de 50 a 70. Uma moça finíssima, de uma educação muito fina, recebeu muitos títulos. E ela foi uma das poucas pessoas que chegou a ficar de 50 a 70, 2 décadas, recebendo prêmios, muitos prêmios. Eu anotei aqui alguns de medo de pular, medo de me omitir aqui os prêmios. Um minutinho só, deixa eu ver aqui. Fica à vontade, professora. Maria Esther Bueno, ela recebeu a Maria Esther Bueno é a grande tenista, né, que o Brasil teve. Ela recebeu
medalhas de ouro, prata, bronze, e ela recebeu 589 títulos internacionais. A Nossa! tenista brasileira paulista, nascida aqui no estado de São Paulo. O maior título que ela recebeu, naquela época, nenhuma mulher tinha recebido. Roland Garros. Sim, famosíssimo. E ela era chamada de a bailarina do tênis, porque além de saber jogar maravilhosamente, tinha gestos femininos, de um corpo leve como de uma bailarina. E ela também era importante pela sua forma de ser, pela sua maneira humilde de ser. Então ela era conhecida em todo lugar, e ela chegou a receber 3 tipos de medalha: ouro, prata e bronze. E ela é considerada a maior tenista da América Latina. Repito, ela é paulista, não é tão longe, ela foi importante de 50 a 70, e o nome dela é lembrado até hoje. Certo? Bom, a gente falou de todos os países, e eu particularmente gosto muito de tênis. Sempre gostei muito. Bom, então eu sigo mais ou Bom, menos os tenistas. a senhora fala de tênis, mas eu sei que a senhora foi uma exímia nadadora. E é justamente aí que eu queria começar a fazer a minha ponte, né? Porque quando a senhora falou da parte histórica, nós falamos da mitologia, citamos Minerva, a senhora falou que o feminismo surgiu lá na França, né? Citou várias pessoas, mulheres que contribuíram para esse despertar do valoramento, da valorização da mulher contra a sua própria natureza, né? A favor dos direitos, né? Da igualdade de direitos. Né? A senhora falou assim, que as mulheres são iguais aos homens. Eu tenho só uma reticência nisso. Eu acho que as mulheres são diferentes. Elas são muito diferentes de nós. Elas são tão diferentes de nós que elas precisam de muito mais direitos. Né? Por exemplo, eu tenho alguns pacientes meus aqui no meu set terapêutico, que uma dessas minhas clientes, ela morou na Suécia. E na Suécia, quando uma mulher engravida, ela fica 6 meses de licença, podendo estender isso até 2 anos. Porque eles entendem ali que uma criança necessita, inevitavelmente, para ser saudável, para ter uma formação, inclusive psíquica completa, uma formação afetiva, né? Uma ideia de acolhimento, de segurança, no mínimo 2 anos. Né? Então, assim, já é uma consciência que se tem do papel importante da mulher, não somente, né? Eu estou pegando só um ponto, né? Mas fundamental para a saúde mental, para a saúde física, né? Psíquica, inclusive, e social de qualquer ser humano. Ou seja, estão em vocês esse poder de dar a formação inicial para um cidadão futuro, que vai ser seguro, que vai ser educado, que vai ser acolhedor, que vai ter noção de ética, né? Que vai ter noção de compartilhar, porque vocês, a mulher que tem essa natureza do acolhimento, né? Essa questão própria da matre, da mãe, é de vocês, né? Não necessariamente ser mãe, porque tem mulher que opta por não ter, faz opção de não ser mãe, mas é da natureza do feminino ter esse tipo de comportamento, né? Então isso é bacana, porque quando a senhora cita, né, do nascimento das escolas maternais, né? E eu trabalho há 30 anos com escola, pré-escola, né? E eu vejo a importância que tem nessa fase do processo educacional de ser uma mulher presente na escola. Porque só ela tem o colo, né?
Não que a gente, homens, que eu trabalho lá há 30 anos, não posso dar colo quando uma criança chora, não, mas vocês têm uma natureza, uma identidade muito própria para fazer essas coisas. Então, eu vejo, nesses 30 anos, eu vi que quando a criança chora, por algum motivo, ela cai, ela, né? Quando vai para um colo de uma mulher, no caso das professoras, é um outro tipo de acolhimento, é um outro tipo de energia. A criança se acalma muito mais rapidamente do que o colo de um homem, por exemplo, né? Então, isso é fato, não tem como a gente competir nesse aspecto com a mulher, né? Uma outra coisa que a senhora quer falar, professora? Pode colocar. Eu queria dizer o seguinte, isso que você falou aí é o que nós chamamos dentro da filosofia de abnegação feminina. A abnegação é uma qualidade feminina. Ela é capaz de dedicar-se demais sem cobrar por essa dedicação. Quer dizer, não é sem cobrar, trabalhando é outra coisa, estou dizendo. Ela se dedica à criança Sim. sem pedir nada em troca. Chama-se abnegação. Por isso é que era dito, vocês, além de abnegadas, têm que ter os mesmos direitos dos homens, porque vocês estão trabalhando no tipo de trabalho que eles trabalham. Agora, a abnegação feminina, a dedicação feminina, o amor materno jamais vai existir no homem, porque são naturezas diferentes. Exatamente. É próprio da natureza, não é que vamos fazer... Não, o homem tem uma natureza, a mulher é extremamente abnegada, extremamente flexível, ordeira, e dedica-se de corpo e alma àquilo que faz. O homem o homem dedica... Pode falar, desculpa, te cortei. O homem dedica-se, mas não com a abnegação da mulher. Tanto que você perceba que a grande falta que faz a uma criança que está longe da mãe. Sim, porque não tem aquela abnegação sem cobrar, sem cobranças, ilimitada, transcende a tudo. Acima de tudo, a mulher é dedicada. A dedicação dela não tem limites. Eu estou falando da mulher do modo geral. Sim, existem exceções para a mulher como ser humano. Então, aí a abnegação... Dentro disso que a senhora está falando, dessa abnegação, eu entendo, por exemplo, que a arte marcial, que era um território até bem pouco tempo atrás, exclusivamente masculino. Masculino, né? Masculino. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, as Olimpíadas, a participação feminina nas mulheres veio muito mais tarde, né? Isso foi com as Olimpíadas modernas, praticamente, que se instituiu a participação da mulher nas Olimpíadas. No judô, por exemplo, né, o primeiro campeonato aqui no Brasil, acho que foi em 1980 só que reconheceram a mulher, fizeram um campeonato específico feminino, né? Eu tenho esses dados, inclusive tem uns posts que eu coloquei, que eu fiz essa semana, antes da nossa live, eu fiz vários posts sobre o feminismo. Parabéns, gostei. Mas eu fiz justamente porque a gente ia fazer essa nossa live. Mas o que eu acho é que, quando eu falo arte marcial, nós temos o preposto arte, né? E a arte, para mim, aproximar-se do feminino, né? Quando eu fiz a introdução da nossa live hoje, eu falei que essa porção feminina que todo homem tem, dentro da biologia, né? Nosso gene possui uma quantidade de gene feminino, e dentro da psicologia profunda, principalmente, esse lado ânima, que a gente tem que integrar a nossa totalidade, trazer para a nossa consciência, que é essa relação, dessa aproximação, justamente disso que a senhora falou, dessa abnegação, dessa percepção intuitiva, desse uso não violento da linguagem, da ação, do ato em si, né? De um certo acolhimento para aquele que é menos desprovido de cultura, de segurança, né? E aí a gente parte para o campo mais amplo da política social, né? Da educação, da segurança, da saúde,
né? Então, quando eu penso arte marcial, né, eu acho que esse momento que a guerra, né, que era algo bruto, tenebroso, onde você exigia, né, do homem virar uma besta, vamos dizer assim, porque você tem que ganhar, você tem que morrer, você vai matar, e transcende em arte, ou seja, você utiliza essa belicosidade para desenvolver o potencial, tem muito a ver com o aspecto do feminino, né? Que é onde você se depõe as armas, né? E abre-se para com essa abnegação que a senhora muito bem citou, de uma certa aceitação de um lado seu não desenvolvido. Não sei se eu fui claro. Então a gente tem o homem, esse lado feminino, só que nós temos que ter coragem de entrar nele, né? Trazer ele para a nossa consciência e reformular as nossas atitudes, inclusive com a própria mulher, né? Com as nossas companheiras, com nossas professoras, as mulheres que a gente encontra na nossa vida, né? E dentro disso que eu estou falando, professora, até que a gente tem um tempinho ainda, eu queria saber como que foi esse processo para a senhora. Porque a senhora foi uma pessoa feminista. Né? A senhora andava aí de jipe na época, que para uma mulher pouco podia andar de carro, né? Podia dirigir o próprio carro. Então eu queria que a senhora falasse um pouco, porque eu acho um pouquinho que vou falar, dessa aula que a senhora deu, que vai ficar registrada. É o seguinte, Marcelo. Eu queria que a senhora registrasse um pouco da vida da senhora, que é muito interessante. Bem pouco. Então, eu sempre fui muito obediente à minha mãe, porque eu era filha única, muito obediente às freiras, porque era muito rigorosa. Mas eu tinha uma cabeça muito independente. Quando eu resolvi fazer filosofia, o pessoal caiu matando. Falou, uma mulher vai fazer filosofia no interior, numa cidade conservadora, como é a cidade que eu nasci. Então, quer dizer, eu já tive que me posicionar que eu quero fazer filosofia. Eu vinha de uma família que todos eram professores e professoras ou engenheiro agrônomo, que lá tem a maravilhosa Exalc, que é Luiz de Queiroz. Então, sair disto, deixar de ser, não podia. Então, eu fiz o curso normal. Me transformei, me formei professora primária. Mas, ao optar pela faculdade, quando eu optei por filosofia, já era uma diferença. A turma achava que, meu Deus, vai fazer filosofia, isso é coisa para homem e tal, e eu fiz a filosofia. Depois, eu tinha muita vontade de aprender a dirigir. E eu morava numa região de fazenda. O único carro que tinha na fazenda era o Jeep da guerra. Aquele Jeep que comprou quando acabou a guerra. Que tinha a partida bem no alto, assim. Eu não sou muito grande, eu tenho 1,64 m. Para eu dar a partida lá, eu tinha que ficar na ponta do banco para poder aguentar, achar lá a partida. Bom, adorei o Jeep. Tirei minha carta no Jeep. Aí eu me formo, vou com a minha mãe para a praia, que eu prestei concurso, passei, fui morar em Santos. Aí eu falei para minha mãe, assim que eu ganhei, porque a gente era muito pobre, assim que eu ganhei um dinheirinho, mãe, eu quero comprar um carro para mim. Ela pode comprar. Todo mundo pensou que eu ia comprar um Fusca, que estava na moda naquela época. Eu comprei um Jeep. E eu ia dirigindo desde a praia do Gonzaga, onde eu morava, até a Ana Costa, no Colégio São José das Irmãs, e até Conselheiro Neves, do Colégio Canadá. Naquela época, chamava tanta atenção como as mulheres que andam de moto há uns 5, 6 anos, 10 anos atrás. Quando a gente via uma moça na moto, ficava olhando. Naquela época, eu passava com o Jeep, quando eu abaixava a capota, daí todo mundo falava, uma mulher dirigindo. E eu ia à missa, ia a festas com as minhas amigas no meu Jeep. Então, de um modo geral, assim, eu fui meio diferente nesse sentido, mas... Diferente não, a senhora foi corajosa de quebrar o patriarcado, isso sim.
uma guerreira, assim Sim, como Joana sim, Dark, e e diga quebrar o de patriarcado, passagem, sim, que nem porque Joana Dark, era e diga falar, de passagem, a senhora teve apelido de Joana Dark, não foi? bom, aí é outra história, Marcelo. Eu vou dar aula na Caetano de Campos, da Praça da República, a melhor escola normal do Brasil. Eu vou lá dar aula, chego lá, aqueles chamados lentes. Lente, naquela época, o professor doutor, todos defendiam tese, e a Caetano era uma escola diferenciada. Você não passava por remoção. Ou você prestava concurso lá dentro, ou você não entrava. E eu enfrentei, porque eu era muito moça, e lá eram pessoas mais idosas. Aí, para enfrentar, ainda havia uma situação que, me permita, não vou colocar, porque é muito delicada, mas eu disputava com uma pessoa que tinha prestígio político, eu era uma caipira Certo, do interior. entendi. Então, como lutei? Lutei para entrar naquela escola e passar pela mão de 3 lentes, e eu era, Quase eu já falei minha impossível, né? altura, eu usava o cabelo bem curtinho, como uso até hoje. Que Aí nem o Joana pessoal Dark. falava, ela é Joana Dark, ela tem coragem, está enfrentando aqui. E tinha um Lógico. médico, doutor Roberto Brolli, maravilhoso, que Deus o tenha em bom lugar, ele falava, você é Joana Dark mesmo, olha como você luta aqui, com esse cabelinho curtinho aqui. Então essas coisas me aconteceram na vida, Que aconteceram. legal, São passagens da minha vida, mas eu sempre, não vou dizer que briguei, mas eu sempre procurei fazer aquilo que eu achava que tinha, sem que desobedecer legal. minha mãe, mas quando falava que ia fazer, ia. Como o congresso, quando eu dizia eu vou para o congresso, eu fazia como diz, um tour de force, como diz o francês. Falava, eu vou porque eu vou. Isso eu sempre fui assim, determinada. E sempre achei que a Legal. mulher não pode ser considerada inferior ao homem. São criaturas iguais, criadas por Deus iguais, com deveres e direitos iguais. Isso eu Perfeito. sempre batalhei. Agora não mais, né, Marcelo? Agora já a batalha já terminou. Como, Mas professora? A senhora está falando aqui e deixando um testemunho, entendeu? Para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje aqui, e os homens também, que tenham essa coragem que a senhora teve, né? De quando tiver vontade de praticar uma arte marcial, de querer fazer uma luta como esporte, como filosofia, como um hobby, por favor, vão! Procurem academias que vocês são bem recebidas, procurem profissionais qualificados que que entendam o que respeitem, é que e que respeitem, né? respeitem, que entendem, porque se o profissional estuda, se assiste uma live como essa, óbvio que ele vai abrir a mente e vai parar de ser troglodita, entende? E vai ter todo um cuidado de estudar mais, de se aprofundar mais e acolher a mulher de uma maneira também diferenciada, de acolher as pessoas de uma forma mais feminina, inclusive, no sentido É. disso de tudo que nós Eu, estamos falando. você me disse aí da natação, eu sempre amei a natação. Agora, se eu fosse jovem nesse momento, eu ia enfrentar as artes marciais. Pelo menos eu ia começar Opa! lá, Mas a gente começaria já nas artes enfrenta, marciais. porque toda a quarta-feira a gente faz uma luta, a gente caminha, faz a nossa ginástica, não deixa de ser uma marcialidade mover essa força que a gente tem, né? Então é Olha, riquíssimo tudo isso. Marcelo, o que eu tenho observado atualmente, fico muito feliz, é que eu estou vendo que muitas mulheres intelectuais estão continuando a participar de congressos internacionais e levando o nome do Brasil. Eu acho que isso é muito bom e eu fico muito feliz quando eu olho na relação dos congressos, né, que tem muitas mulheres muito cultas. Então aqui nós temos Sim, que pôr na cabeça o seguinte, o homem não é nem mais culto que a mulher, nem a mulher é mais culta que o homem. Ambos têm capacidades intelectuais iguais. Talvez a inteligência masculina tenha mais facilidade em determinadas áreas e a feminina em perfeito, outras áreas. Mas perfeito. o QI, ou seja, quociente intelectual,
pode ser igual, tanto do homem quanto da Sem mulher. dúvida. E o E dia tem que eu coisas acho aqui, e tem coisas, professora, que a gente nunca vai alcançar, como a senhora muito bem colocou. Tem coisas que é próprio da mulher, que é essa questão da intuição, desse acolhimento, da forma de tratar o ser abnegação, humano, da dedicação, abnegação, do amor propriamente dito, né? Esse é, amor, o amor fati, né? O amor pleno. flexibilidade, Perfeito, ela tem perfeito. muita flexibilidade. A inteligência feminina tem uma flexibilidade muito grande para determinadas situações sociais, o que não quer dizer que é superior. É preciso entender bem o que quer dizer inferior, superior e igual. São conceitos matemáticos que têm que ser entendidos e aplicados para o ser humano. Agora, eu acho Perfeito. que as moças, que as meninas de hoje, as alunas nossas de hoje, já estão com o campo mais aberto, porque no passado outras mulheres abriram os campos. Então agora os campos já estão abertos. Perfeito, professor. E outra coisa, para a gente finalizar essa extraordinária live de hoje, é o seguinte: um lugar, uma academia, um dojo que tem mulheres fica sempre mais bonito e mais cheiroso. Então, por favor, mulheres, se apresentem que vocês vão ser muito bem acolhidas, viu? Que Professora, no mínimo vocês vão enfeitar essas escolas de artes marciais. No mínimo. vem encantar as escolas de artes marciais, vem trazer mais vida, vem trazer mais estética, mais sensibilidade, já que a arte marcial é sensibilidade, não tem outra forma. Você pode praticar Nós qualquer temos luta, um, mas praticar arte marcial vai ter que nós temos um aprofundar no minutinho feminino. só. Lógico que temos. Temos um minutinho. Mais um minuto, Faltou eu temos falar sim. de uma Faltou falar de uma pessoa que esses dias fez um ato, Serena Williams, aquela grande lutadora, Sim, sensacional, tenista, grande. maior tenista do mundo. Essa moça de uma origem mais ou menos humilde, norte-americana, nasceu na Flórida, recebeu a maior quantidade de prêmios que algum esportista pode ganhar. Ela ganhou, por exemplo, Jogos Olímpicos de Sydney, Pequim, Londres. Ela venceu 23 torneios, Fenômeno. ela participou do Grand Slam, Roland Garros, australiano, Wimbledon, US Open, e passou 290 semanas como a melhor tenista do mundo. Aposentou-se na semana passada, conquistou 72 títulos e ainda Nossa, um parou fenômeno. uma forma feminina, com uma raquete toda cravejada de brilhantes. De brilhância, eu vi. Lindo, lindo, lindo. Então, outra Genial. grande mulher, jovem, de 40 anos, Perfeito, perfeito. Um Serena símbolo para o Williams. esporte, né? Um símbolo do esporte, né? Uma referência, um ícone do É, esporte. ninguém Professora, conseguiu, ninguém conseguiu os títulos que ela conseguiu, ninguém. Então tem que ser respeitada também. sem Deixou a dúvida. semana passada, por sinal eu estava assistindo, me emocionei de ver a hora que ela Foi bonito, despediu eu da vi também. quadra. Foi muito bonito. Professora, Como vamos encerrar. O pessoal tá. Eu assisti também. Eu assisti também a despedida dela. Professora, vamos encerrar. O pessoal está pedindo palavra-chave aqui. o que que eu, o que? O pessoal que está assistindo está pedindo uma tal de palavra-chave. Palavra-chave, filosofia humanística, Filosofia humanística é a palavra-chave, pessoal. chave. Copiaram aí? Copiaram aí? Ótimo. Tá bom, Palavra-chave, filosofia humanística. humanística. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu Maravilha, maravilha. particularmente me esforcei para passar o melhor que eu pude. Foi Então, ótimo, professora. um abraço Professora, ao essa pessoal live todo. vai ficar gravada aqui na página do Sensei Marcelo Silva, tá? Faz parte do complemento de estudos do curso de formação filosófica em artes marciais, além desta de hoje, todas as outras, mais de 50 lives, que vai fazer parte do curso de formação filosófica em artes marciais. Se você não fez o curso ainda, você que é mestre, professor, faixa preta, lutador,
professor e praticante e admirador de artes marciais. O curso está aqui no link, é só clicar. E agradecer mais uma vez a professora Marli Muccelli, a nossa doutora querida, que todo mês está fazendo uma live com a gente aqui, deixando muita informação, muito conhecimento, já que arte marcial é ciência e a gente estuda arte marcial a partir da ciência acadêmica, da filosofia. Professora, um beijo, boa noite, muito obrigado. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu? Vocês fazem parte do meu coração já, tá? E até. Faz parte dos nossos aqui. Mês que vem tem mais. Pessoal, um beijo, muito obrigado a todos. Fiquem aqui com o Sensei, compartilhem essa live e as outras e deixem seus comentários aqui, tá bom? Compartilhe a página também. Um grande abraço, aguardo vocês no curso de formação filosófica. Boa noite! Os